Sejam bem-vindos ao nosso canal Café e Cultura. E nada melhor, né, do que um cafezinho quando se trata de cultura. Sejam bem-vindos também ao Além do Óbvio. Hoje vamos explorar um dos cenários mais trágicos e perturbadores da história brasileira, o Hospício de Barbacena, oficialmente conhecido como Hospital Colônia. Um lugar que, à primeira vista, parecia destinado aos cuidados de pacientes mentais, mas que, com o tempo, se transformou em algo bem mais sombrio, mas muito sombrio mesmo. Um verdadeiro campo de concentração em solo nacional. Milhares de pessoas foram internadas injustamente, sofreram abusos, maus tratos e muitas jamais saíram de lá. Nessa investigação especial, dividida em 3 partes, vamos apresentar a história completa do Hospital Colônia, desde sua fundação, seus métodos cruéis e desumanos de internação e tratamento, até os relatos sobrenaturais que ainda assombram a cidade de Barbacena. Prepare-se para mergulhar em um dos horrores mais ignorados da nossa história. Sim, infelizmente, essas barbáries ainda são ignorados por nós brasileiros. Na primeira parte dessa série, voltamos ao início do século XX, em meio às montanhas de Minas Gerais. Barbacena era uma cidade aparentemente pacata, cercada por paisagens verdes e neblinas densas que escondiam uma tragédia silenciosa. Foi ali, em 1903, que o Hospital Colônia foi fundado com o objetivo de tratar pacientes psiquiátricos, vindo de todo o estado de Minas e, com o tempo, de outras regiões do Brasil. À primeira vista, a proposta parecia moderna e humanizada, oferecer reabilitação e cuidado a pessoas com transtornos mentais. Mas a realidade que se desenhou foi brutalmente diferente. O hospital rapidamente se tornou um depósito, isso mesmo, literalmente um depósito de seres humanos. Qualquer pessoa considerada incômoda ou fora dos padrões sociais podiam ser internada. Não era necessário diagnóstico médico. Bastava ser pobre, mulher com opinião própria, órfão, homossexual, alcoólatra, vítima de abuso, rebelde ou simplesmente um empecilho para os planos de uma família tradicional. Documentos revelam que mais de 70% das pessoas internadas no Colônia não tinham qualquer diagnóstico mental. Eram saudáveis, apenas indesejadas. Durante seus anos de operação, o Hospital Colônia recebeu cerca de 60 mil pessoas. Ao menos 50 mil morreram dentro dos muros da instituição, vítimas de negligência, de fome, maus tratos e violência, inclusive violência sexual, viu? O lugar funcionava como um microcosmo de horror. Internos dormiam no chão, nus, famintos, roupas rasgadas, corpos doentes, tuberculose, sarna, piolho, desnutrição severa, isso tudo era comum no Hospital Colônia. Muitos eram espancados, submetidos a choques elétricos, banhos gelados, lobotomias experimentais. O que acontecia ali era tão desumano que a instituição passou a ser chamada por alguns jornalistas de, entre aspas,
o Holocausto brasileiro. Sim, as mulheres se sujavam de fezes para evitar de serem abusadas. O médico e escritor Drauzio Varela afirmou: o Hospital Colônia foi o único campo de concentração a operar em território brasileiro. E, de fato, a semelhança com os horrores da Segunda Guerra são assustadoras. As diferenças em Barbacena, as vítimas foram esquecidas. Sem nome, sem história, sem sequer despedida. Na segunda parte desse especial, mergulhamos no funcionamento interno da instituição. A engrenagem da morte. A chegada dos pacientes parecia cena de filme de terror. Viam em trens, sujos, desorientados, retirados à força. E eles eram retirados de suas forças, de suas casas. Imagina isso. E transportados com carga. Ao chegar em Barbacena, eram jogados em alas superlotadas, sem triagem, sem acolhimento. Crianças e idosos dividiam os mesmos espaços. Não havia camas, colchões. Ratos, pulgas, piolhos conviviam com os internos. Estava tudo em casa. Para vocês verem o que essas pessoas enfrentavam. Os que adoeciam não recebiam tratamento. Os que gritavam eram dopados ou amarrados por dia. Não havia compaixão, não havia nomes, apenas números. A comida era racionada. Muitos morreram de fome. Outros comiam sabão, fezes, ratos e o que tinha para comer e o que dava para comer. E quando morriam, seus corpos eram vendidos para faculdades de medicina ou jogadas em valas comuns, sem registros, sem velório, sem luto. Funcionários que denunciavam os abusos eram silenciados. Os que se calavam colaboravam. Há relato de internos usados como mão de obra escrava para limpar as alas repletas de cadáveres. Outros eram forçados a participar de, abre aspas, estudos comportamentais, fecha aspas, que misturavam sadismo e pseudociência. Em 1961, uma denúncia publicada na revista O Cruzeiro pelo jornalista Itamar Vieira chocou o Brasil. As imagens eram inaceitáveis. Corpos amontoados, rostos vazios, sofrimentos escancarados. Pela primeira vez, o Brasil viu o que acontecia por trás dos muros de ferro do Hospital Colônia. E mesmo assim, pouca coisa mudou. A estrutura continuou funcionando por mais de 30 anos. Só com o fim da década de 80, com o avanço da luta antimanicomial e dos direitos humanos, o hospital começou a ser desativado. Mas será que tudo realmente terminou? Na terceira e última parte dessa série, entramos no terreno do inexplicável. O mato cresceu, as janelas se quebraram, o mofo tomou conta das paredes, mas o que permaneceu ali vai além do físico. Moradores das redondezas relatam ouvir vozes à noite, gritos de socorro, choros infantis, luzes que acendem sozinhas, sombras que atravessam corredores abandonados, equipamentos eletrônicos que falham sem explicação. Exploradores urbanos contam sentir toques invisíveis, sussurros ao ouvido,
Paranormais registraram anomalias térmicas, variações no campo eletromagnético e psicofonias. Numa delas, a voz de uma mulher implora, abre aspas, "me tira daqui, por favor", fecha aspas. Em outra, o som de uma porta de ferro se fecha com violência, mesmo estando todas abertas. Para muitos, a colônia está impregnada de uma energia residual. A dor extrema deixou marcas espirituais profundas e há quem fale em maldição. Uma moradora afirma ter visto certa vez uma jovem de vestido branco parada entre os escombros, com os olhos sem vida, olhando diretamente para sua janela. Quando tentou chamar alguém, a figura desapareceu no ar. Dizem que as almas dos que morreram sem nome e sem justiça ainda vagam pelos corredores, procurando paz, que o Hospício Colônia, mesmo sem cela e sem médicos, ainda pulsa como um portal de dor que não se fechou. Hoje, parte da construção abriga o Museu da Loucura, uma tentativa de preservar a memória de vítimas, de impedir que tudo isso seja esquecido. Lá é possível ver objetos originais dos internos, fotografias, documentos, relatos de sobreviventes. Mas, mesmo ali, entre paredes reformadas, muitos visitantes relatam náuseas, vertigem, tristeza profunda. O peso continua ali, continua presente. O Hospital de Barbacena foi mais do que uma instituição, foi uma máquina de apagar vidas, um símbolo de como a sociedade pode ser cruel com os vulneráveis. E talvez por isso ele nunca esteja completamente vazio, porque aonde a dor foi ignorada, o eco permanece. Onde não há justiça, o silêncio grita. E onde a alma foi esmagada, o tempo não cura. O Hospital Colônia não é apenas uma página virada da história. É um lembrete, um alerta, uma ferida aberta. As vítimas clamam por memória, por justiça e talvez, ainda hoje, por descanso. E se este conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe, porque o silêncio é só quebrado quando alguém escolhe escutar.